Vamos falar sobre maximização e minimização de funções em várias variáveis. Vamos primeiro começar por valores mínimos e máximos das funções. Para acharmos os valores máximos e mínimos em função de duas ou mais variáveis, iremos usar algumas técnicas já conhecidas anteriormente em cálculo 1, quando trabalhava apenas com uma variável. Digamos que temos uma função xy e desejamos encontrar seus valores máximos e mínimos no intervalo AB. Ora, se derivarmos parcialmente esta função e igualarmos suas derivadas a zero, encontraremos a tangente horizontal à superfície do plano XY, pois a derivada nos dá o ângulo da curva em um determinado ponto. E se desejarmos encontrar o ângulo horizontal, igualamos ele a zero, porque o ângulo horizontal, é zero. Agora, veja só, o fato da gente derivar e igualar a zero não quer dizer que nós tenhamos a certeza de ponto máximo ou mínimo, porque não saberemos esses pontos. Veja esta superfície aqui. Quando derivamos, encontramos o ângulo aqui, igualamos a zero, mas veja que tem uma tangente aqui, e outra tangente que a gente encontra. Essas duas tangentes a gente não pode afirmar se ela é máxima e se ela é mínima sem ver o gráfico, Então, matematicamente, quando a gente não puder montar o gráfico, não podemos afirmar se ela é máxima ou mínima. Então, a gente terá outros artifícios. Vamos passar para outro slide. O teorema 2 nos dá a seguinte informação: se a função f tem um máximo e um mínimo local em AB, e as derivadas parciais de primeira ordem de f existem nesse ponto, então f de x, a derivada parcial de x em AB é igual a zero, e a derivada parcial de y em AB é igual a zero. Para isso, a derivada terá que existir. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos procurar os pontos máximos e mínimos no intervalo aqui. Seja a função x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 6y mais 14. A primeira coisa que teremos que fazer é derivar, ou tentar derivar, que ela pode também não ser derivada. Como se trata de polinômio, ela é derivada. Derivando, encontraremos, vamos voltar aqui, encontraremos, derivando em x, parcialmente, encontraremos 2x menos 2 e em y, 2y menos 6. Agora vamos saber o que seja um ponto crítico. Um ponto crítico é dito ponto crítico, de f de uma função, se quando derivarmos em x, AB igual a zero e derivarmos parcialmente y de AB igual a zero, ou se uma derivada parcial não existir, uma das derivadas parciais não existir, então teremos um ponto crítico. Neste caso, como se trata de polinômio, nesse caso concreto que a gente está fazendo, existe x e y para todos os reais, logo as duas derivadas existem. Igualando as derivadas parciais encontradas a zero, encontraremos valores para x igual a 1 e para y igual a 3. Portanto, eles são ponto crítico. Está aqui, como fizemos, x igual a 1, y igual a 3 e o ponto crítico é 1, 3. Agora iremos achar os quadrados perfeitos da função, completando, para que consigamos encontrar os valores de z na função. Isto é um artifício para acharmos os máximos e mínimos, Nós temos aquela função que foi dada, Vamos achar o quadrado, Igualamos a um quadrado perfeito, vai sobrar aqui menos 1, igualamos a outro quadrado perfeito, sobra menos 9, e esse 14 permanece aqui. Como estes quadrados perfeitos são maior ou igual a zero, pois se a gente pegar esses valores aqui, 1 e 3, e substituirmos nele, teremos o seguinte: f de 1 e 3 vai ser 0, 0 e 4, que é esse aqui que sobrou. Então, encontraremos aqui,
f de 1 e 3 é igual a 4, né? Ora, esse f, né, vai ser igual a isso aqui. Vamos substituir. Aqui não temos o artifício mostrados como fizemos. F de x e y é igual a z. Então, ora, então a gente tem aqui para x igual a 1, para y igual a 3 e para z igual a 4. Assim temos o ponto, né? F de 1, 3 e 4, que é um mínimo local. Agora veja só, por que sabemos que é um mínimo local? Ora, sabemos porque quando a gente fez esse quadrado perfeito, a gente descobriu que essa equação versa sobre uma elipse, um elipsoide. Ora, o elipsoide voltado com a concavidade para cima tem o seu mínimo absoluto em 1, 3 e 4. Vamos fazer uma aplicação aqui do exercício número 8 de James Stewart, sexta edição. 8. F de xy é igual a Euler de 4y menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Vamos inicialmente localizar o ponto crítico, os pontos críticos derivando parcialmente as funções. Ora, quando derivamos ela, né, seguimos aqui o mouse, né, ficará isso aqui. Quando derivamos em y, ficará aqui, né, as parciais. Como sabemos que essa derivada existe no ponto, pois trata-se de um polinômio, vamos igualar as derivadas a zero e obteremos isso aqui. Resolvendo, né, obteremos x igual a 0 e y igual a 2. Então temos o ponto 0 e 2. Para acharmos a derivada de segunda ordem, vamos achar agora as derivadas de segunda ordem e a derivada cruzada. A derivada de segunda ordem vai dar isso aqui, a derivada de segunda ordem em y vai dar isso aqui, e a derivada cruzada vai dar isso aqui. Pelo domínio, sabemos que para todo Euler elevado a essa equação aqui, teremos um Euler maior que zero, diferente de zero. Logo, a gente pode colocá-lo em qualquer denominador que estará normal. Agora, é só substituir o ponto 0 e 2 nas derivadas de segunda ordem e na cruzada, e iremos encontrar o D usando a tabela abaixo para máximo e mínimo. Vamos seguir esta equação aqui, ó. Vou mostrar com o mouse, onde D, né, é igual a derivada de segunda ordem em x vezes a derivada de segunda ordem x menos a derivada cruzada. Substituindo aqueles números, né, nós iremos encontrar exatamente isso aqui. Nós iremos encontrar f de xx, né, ou seja, a segunda derivada em x igual a 0,2, né, no ponto 0,2 igual a menos 2 elevado a 4. E aqui nós temos o D, quando substituímos, encontramos o D igual a 4 Eulers elevado a 8. Ora, vamos analisar nessa tabela aqui. Pegaremos o D e olharemos se ele é maior que zero. Ora, ele é maior que zero, então ele está entre essa e essa condição. Vamos olhar agora se o F, quanto é que dá o F de AB. Ora, o F de AB, que é a segunda derivada, deu menor que zero, então ela se enquadra nessa situação B. Logo, né, concluímos que é um máximo local, né? Então o ponto 0 e 2 é um máximo local. Aqui plotamos o gráfico e temos o resultado. Bom, vou falar sobre os valores máximos e mínimos absolutos. Pelo teorema do valor extremo para as funções de duas variáveis, diz que se f for contínua em um conjunto fechado limitado D de R2, então f atinge um valor máximo absoluto f de x1, y1, e um valor mínimo absoluto f de x2, y2 em alguns pontos, né, de D, do domínio. Bom, aqui a gente pode notar um exemplo de conjunto fechado e um conjunto não fechado. E vamos adotar os valores, vamos trabalhar com um conjunto fechado no domínio. Para determinar os extremos absolutos de uma função contínua de duas variáveis em um conjunto fechado limitado a D, temos três passos a fazer, né? Primeiro tem que determinar os pontos críticos de F, que estão situados no interior do domínio. Para isso vamos ter que usar uma derivada.
E passo 2, determinar todos os pontos de fronteira nos quais os extremos podem ocorrer. Aí não precisa usar derivada. Bom, passo 3, a gente vai pegar os demais, usar o passo 1 e o 2, né, obtido anteriormente, e usar o maior deles vai ser o máximo absoluto e o menor deles vai ser o mínimo absoluto. Aqui tem uma questão, uma aplicação, onde vamos determinar os valores máximos e mínimos da função no conjunto D, no domínio. Aqui está a equação, a função, né? 1 mais 4x menos 5y. D é a região triangular fechada com vértices. Aqui estão os 3 pontos. Notamos que é uma região triangular, né? E aí a primeira coisa que a gente faz é determinar os pontos críticos, onde estão os pontos críticos no interior da figura, do domínio, né? Como f é um polinômio e é contínuo em D, então existe um máximo e mínimo absoluto. Vamos determinar os pontos críticos de f que estão situados no interior de R. Primeiro deriva-se a função e vamos obter em função de x 4 e em função de y 5. Mas a gente nota que não há ponto crítico, né, no domínio. Assim, os extremos absolutos devem estar nas fronteiras, né, no limite. E depois, segundo passo, vamos determinar todos os pontos de fronteira nos quais os extremos podem ocorrer. Primeiro, ao longo da reta L1, adotando x igual a 0, essa reta, vamos adotar x igual a 0, e vamos obter a função de 0 e y, que vai ser igual a 1 e menos 5y. Para os valores limitados de y0 menor ou igual a y e y menor ou igual a 3. A função a gente percebe que a função está decrescendo em y, né? Portanto, o valor máximo, a gente pega o ponto 0, 0, joga na função e encontra 1. Pega, que é o valor máximo, e a gente joga o ponto 0, 0, 3 e encontra menos 14. Joga 0,3 aqui nessa função, né? E 0, 0 aqui, e a gente vai encontrar o máximo, que vai ser 1, e um valor mínimo, menos 14. Agora vamos trabalhar com a reta L2 e adotar agora y igual a 0. E a função vai ficar f de x 0 igual a 1 mais 4x, e x limitado entre 0 e 2, né? Percebemos agora que a função cresce em x e tem um valor mínimo. Aí faz a mesma coisa, atribui os pontos na função, aí encontra um valor. Encontramos um valor mínimo de 1 nessa reta L2 e um valor máximo de 9. E depois vamos agora trabalhar com a L3 e vamos notar que a gente vai ter que encontrar a equação da reta e vamos isolar o y. Encontramos aqui a equação da reta e jogamos na função, substituímos pelo valor do y. Aí trabalhando aqui nessa função, vamos encontrar esse valor aqui, limitado para de 0, x limitado entre 0 e 2, né? Percebemos agora que a função é crescente em x, com valor mínimo de menos 14 e um valor máximo de 9. Logo concluímos que o máximo absoluto da função no domínio é f0 de f02 é 9 e o mínimo absoluto é menos 14. Agora, dando continuidade agora ao cálculo de máximos e mínimos, vamos utilizar os multiplicadores de Lagrange para obter estes máximos e mínimos. Basicamente, vamos maximizar ou minimizar uma função f que pode ser uma função f onde ela é sujeita a uma restrição g de x, y, z igual a k. Esta função g de x, y igual a k vai restringir de forma que o domínio de f de x, y, z vai estar sujeito a essa função g de x, y. Vamos demonstrar
este método usando uma função de duas variáveis, onde f de xy é sujeito a uma restrição da forma g de xyz igual a k. Temos então as curvas de níveis de f de xy e a curva de g de xy igual a k. O ponto onde a curva g de xy igual a k cruza uma curva de nível de f de xy é o ponto crítico. E para encontrar este ponto crítico, vamos usar o gradiente, pois sabemos que o gradiente nos dá a direção de maior variação da função, seja ela crescente ou decrescente. Temos então nesse ponto crítico uma reta tangente a ambas as curvas e os gradientes perpendicular a cada uma, onde temos o gradiente de f de x e o gradiente de f de y, aqui neste ponto. Logo, pela condição de paralelismo estudada em geometria, sabemos que dois vetores eles são paralelos quando eu posso ter um vetor igual a um escalar vezes o outro vetor. E sabemos que o gradiente é um vetor gradiente de cada função, onde este lambda é um escalar qualquer. Dando continuidade, vamos aos métodos para encontrar os multiplicadores de Lagrange, que seriam o lambda. Primeiro, precisamos determinar os valores máximos e mínimos de f de x. Primeiro, vamos determinar. Para determinar os valores máximos e mínimos de f de xy, sujeito a uma restrição, g de xyz igual a k, supondo que esses valores extremos existam e que o gradiente de g seja diferente de zero sobre a superfície g de xy igual a k. Após isso, vamos determinar todos os valores de x, y, z e de lambda, tais que a condição de paralelismo seja satisfeita e g de x, y, z seja igual a k. Após calcularmos esses valores, vamos então testar os pontos encontrados a partir desses cálculos na função. Testando um por um, vamos observar qual o maior valor e o menor valor. O maior valor será o máximo e o menor valor será o mínimo. Do passo 2, nós teremos as equações vetoriais da forma f de x, f de y e f de z, tendo lambda gx, lambda gy, lambda gz, e a nossa restrição, tendo então apenas um sistema para resolver. A complexidade desse método vai variar de acordo com a função e o sistema a ser obtido para resolver. Vamos então para uma aplicação. Essa aplicação é o exercício da seção 14.8 de James Stewart, volume 2, quinta edição. Bom, utilize os multiplicadores de Lagrange para determinar os valores máximos e mínimos da função, sujeita à restrição dada. Temos então a função, que queremos maximizar, achar o máximo e o mínimo, e a nossa restrição. Calculamos o gradiente de ambas, de f e de g. Colocamos a condição do paralelismo, substituímos. Temos também que, pela condição de paralelismo, o escalar que está multiplicando um dos vetores, ele é igual ao primeiro elemento do vetor que está para o primeiro elemento do outro vetor, e assim sucessivamente para cada elemento. Chamamos então esta relação de 1, na equação 1. Temos então a restrição, que seria a nossa equação 2. De 1, nós temos que xz sobre 4y é igual a xy sobre 6z. Z ao quadrado, logo, é igual a 2/3 de y ao quadrado, chamamos de 3. E de 1 também temos que yz sobre 2x é igual a xz sobre 4y. Logo, x ao quadrado é igual a 2y ao quadrado, que chamamos de 4. Substituindo 3 e 4 em 2, temos que 2y ao quadrado mais 2y ao quadrado mais 3, que multiplica 2/3 de y ao quadrado, é igual a 6. Disso, obtivemos que y é igual a mais ou menos 1. Substituindo y igual a mais ou menos 1 em 3 e 4, temos z igual a mais ou menos a raiz de 2/3 e x igual a mais ou menos a raiz de 2. Com esses pontos,
temos então os candidatos a máximos e mínimos, sendo ele esses 4 pontos que vocês estão vendo, sendo que em cada ponto nós temos o 1 sendo negativo ou positivo. Após calcularmos todos esses valores na função, observamos que o maior valor foi igual a 2 sobre a raiz de 3 e o menor valor, no caso o mínimo, foi igual a menos 2 sobre a raiz de 3. Concluímos então a nossa videoaula. Obrigado.